Olá pessoal, eu fiz um vídeo dentro do supermercado aqui da Inglaterra explicando como que a perda de poder de decisão por parte do consumidor levou hipermercados a abusar do consumidor e falei principalmente sobre a falta do direito como ele é no Brasil, porque aqui na Inglaterra ainda existe aquele direito puramente neoliberal que nasceu com a Margaret Thatcher. E uma agressão interessante que eu recebi de um colega foi o seguinte: cara, para de enganar os outros. Existe direito do consumidor, sim. Sobre esse primeiro ponto, eu gostaria de esclarecer, colega, é o Wesley. Wesley, claro que existe sim o direito do consumidor, da mesma forma que no Brasil existe o direito civil. Agora eu vou explicar para você a diferença entre o direito do consumidor que existe no Brasil e o direito do consumidor que existe na Inglaterra, que é mais ou menos equivalente ao direito civil brasileiro. Digamos que você aí no Brasil tenha um problema, digamos que com uma determinada empresa. O direito brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor, entende que você é menor que a empresa. Porque você é menor que a empresa, você vai ter condição ou de ser assessorado por um advogado público ou, na melhor das hipóteses, ser assessorado pelo PROCON. Se você for assessorado por um advogado público ou pelo PROCON e decidir entrar na justiça, quem vai ter que produzir provas de que você está errado é a empresa. Isso significa inversão do ônus da prova. Por que que o nosso código é dessa forma? Porque o nosso código protege o consumidor. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é extremamente criticado pelos neoliberais. Órgãos como o PROCON são extremamente criticados pelos neoliberais. Agora, por que que esses órgãos são criticados? Porque os órgãos protegem os pequenos. Tiram de grandes mercados o poder de abusar dos pequenos. Quando você, aqui na Inglaterra, vai tentar fazer a mesma coisa, a história é bem diferente. Se eu decidir processar uma empresa da Inglaterra, onde ainda existe esse ranço do neoliberalismo na justiça, eu vou ter que pagar todas as causas processuais, por mais que esteja claro, igual naquele caso que eu mostrei do Tesco, onde eles anunciaram o preço e cobraram outro, e no final das contas nem pediram, nem resolveram o problema, eles simplesmente me devolveram o dinheiro. Se eu for procurar a justiça para resolver aquele problema, de cara eu já vou ter que gastar R$ 5.000 para poder começar o processo na justiça, porque aqui não existe um órgão de proteção ao consumidor como existe no Brasil. É lógico que existe sim a justiça, existe sim como eu processar o Tesco por isso, mas ninguém vai querer processar um supermercado por causa de um erro que custou 13 libras, pagando 1.000 libras para isso. Você entendeu a diferença entre um código que respeita o cliente, como é o código que a gente tem hoje no Brasil, e os direitistas querem derrubar, para um código que nasceu do neoliberalismo da Margaret Thatcher, que simplesmente tirou do consumidor o poder de processar as empresas pelos abusos. Agora, olha que interessante. Sai desse coma, cara. E também você não entende nada de neoliberal. Neoliberalismo é a livre concorrência. Quem dita qual o melhor lugar para comprar e afins é o cliente. Olha, Wesley, o primeiro módulo do curso que eu faço aqui na Inglaterra de Política e Economia chama-se Entendendo Ciências Sociais. E tem uma crítica muito interessante nesse módulo, que foi a perda do poder de escolha do consumidor. Eu vou te contar como que isso aconteceu. Quando aquele processo da Margaret Thatcher deu para empresas como o Tesco o poder de dominar o mercado, aos poucos eles foram chegando nos entornos da cidade. E o interessante é que quando eles chegavam nos entornos das cidades, eles vendiam para os mercados pequenos, aqueles mercados locais que nós temos no Brasil, bastante mercado local. E o mais interessante, esses mercados locais que gostavam do liberalismo naquela época, que são exatamente a classe média que existe no Brasil hoje, começaram a comprar do Tesco. Naquele momento, o Tesco monopolizou os produtores. É mais ou menos assim, você produz ovos, eu vou virar para você e vou falar, olha, você só vende ovos pro Tesco, porque se você vender diretamente para o mercadinho, a gente para de comprar na sua mão. Os produtores pararam de vender para os mercadinhos e os mercadinhos passaram a comprar somente do Tesco. O próximo passo foi
o Tesco sair daquelas distribuidoras localizadas em áreas de distribuição e ir para dentro das cidades com supermercados grandes. Nesse momento, vários mercados locais quebraram. É isso que eu chamo a atenção para a população brasileira de classe média que está pedindo liberalismo, que na hora que as grandes empresas chegarem, vocês também vão rodar. Mas enfim, continuando a história que aconteceu aqui na Inglaterra, e é fato e você pode pesquisar. Nesse segundo momento, então, os grandes mercados que eram locais, que eram de empresários locais, simplesmente quebraram, porque eles não tiveram condição de concorrer com o Tesco comprando do Tesco. Afinal de contas, o Tesco já tinha monopolizado os produtores. O terceiro momento, que é o momento que aconteceu nos últimos 5 anos e ainda está, digamos que está acabando de acontecer, é o fim dos mercados locais. O Tesco abriu o Tesco Bairro, que é um mercadinho do tamanho daquele mini mercado que tem nas cidades pequenas, exatamente para concorrer com aqueles mercadinhos locais que antes compravam o produto na mão do Tesco distribuidor. Olha só, no primeiro momento, eles situaram ao redor das grandes cidades, monopolizaram a produção. No segundo momento, eles destruíram os empresários locais de médio porte e no terceiro momento, eles acabaram com os mercadinhos pequenos. E hoje, as pessoas que trabalhavam nos mercadinhos pequenos e tinham uma renda interessante, trabalham no Tesco pelo salário mínimo inglês. Pesquisa sobre isso, Wesley, e vamos ver se você continua pensando que o cliente tem o poder de decidir onde comprar, porque ele vai comprar onde ele é mais bem atendido, porque a partir do momento que o Tesco conseguiu, através de medidas apoiadas pelo neoliberalismo, destruir todas as opções de compra, a gente já não tem mais opção de comprar. Sinceramente, eu tenho 2 opções de comprar nessa cidade, praticamente 2, que é o Tesco e o Asda, que são os 2 supermercados que conseguiram trabalhar esse esquema de destruição da concorrência. E como que a população perde com isso? A população perde porque a partir do momento que isso aconteceu aqui na Inglaterra, a gente só compra aquilo que o Tesco e o que o Asda quer vender. Digo que, por exemplo, determinadas populações que vieram de países da África, mas antes compravam em determinados mercadinhos africanos, esses mercadinhos quebraram e agora essas populações já não têm mais acesso a determinados produtos que eles tinham antes. Eles perderam não só a liberdade de escolher em diversos locais, como eles perderam também a opção de escolha de determinados produtos que agora simplesmente não são disponibilizados, porque aqueles mercados que serviam essas populações quebraram porque eles não conseguiram competir com empresas do tamanho do Tesco. E agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né? Então você deixou para mim aqui o vídeo, né? Eu te agradeço, entendendo os direitos do consumidor da legislação inglesa. Eu entendo, porque afinal de contas isso fez parte do meu curso, isso é uma crítica muito grande. E o mais importante, um detalhe muito importante que eu queria deixar para você, é que hoje a Inglaterra está lutando contra isso. Já tem muito movimento no sentido de trazer para a Inglaterra o mesmo raciocínio de Código de Defesa do Consumidor e protecionismo que tem em países como o Brasil. Digamos que no momento em que você, brasileiro, está lutando para levar o que deu errado aqui na Inglaterra para o Brasil, a Inglaterra está lutando para trazer os modelos de protecionismo, de proteção do consumidor, de proteção do pequeno empresário, de proteção do médio empresário, lá do Brasil para cá. Por favor, cara, não tenta entender ciências sociais, política e economia simplesmente com algumas aulas de escola austríaca e não ache que o liberalismo de mercado dá o poder para o cliente escolher. Não, não funciona assim, porque na prática o capital tem o poder de destruir as opções de compra dos clientes. Eu gostaria de falar mais uma história muito interessante que eu também aprendi nesse curso que estou fazendo aqui na Inglaterra e que é um fato. As empresas que produzem leite, agora eu estou falando de como os hipermercados estão destruindo os produtores. As empresas que produzem leite aqui na Inglaterra estão trabalhando no prejuízo. Aí você pergunta, como assim no prejuízo? Os hipermercados monopolizaram a compra dos produtos. E o que está acontecendo hoje é que os hipermercados se uniram e decidiram pagar abaixo do preço de produção. Vamos pensar que o custo do leite fica R$1. Os hipermercados decidiram, nós vamos pagar só 98 centavos. Aí você me pergunta, como que eles continuam produzindo se está abaixo do custo de produção? Se eles pararem de produzir, eles vão ter o custo da empresa. O que eu quero dizer para você é que se eles devem, por exemplo, 98 mil por mês, se eles devem 100 mil por mês, e o Tesco fala, eu só te pago 98, eles ainda estão perdendo 2, eles não estão tendo lucro, eles estão trabalhando somente para não quebrar, porque se eles pararem de vez,
O custo de 98, o custo de 100 continua e eles não têm absolutamente nada. Eles estão lutando pelo protecionismo para sobreviver, porque o capitalismo selvagem, meu amigo, ele destrói desde o produtor até o consumidor. O capitalismo selvagem é egoísta e irresponsável. No momento que você apoia uma medida capitalista selvagem, o que ela faz é o seguinte: cada um por si e Deus para todos. Só que isso entra em colapso. Não acha que aquelas ideologias da escola austríaca de que tudo vai se equilibrar funciona. O que o Tesco está conseguindo hoje é tirar determinados produtos da mesa do consumidor porque ele está matando os produtores. E a Inglaterra está lutando contra isso com unhas e dentes. A Inglaterra está desesperada para acabar com o problema aqui, que é exatamente o problema que você quer levar para o Brasil, que é esse liberalismo sanguinário de que o mercado controla tudo. Eu não acredito que o mercado controla tudo, não é por ideologia, é por experiência vivida aqui, porque todos os trabalhos que a gente faz na escola aqui são baseados em notícias e baseados em dados estatísticos do governo. Eu não escuto o que uma escola austríaca sonhou, acordou e anotou num papel e falou: o mundo vai ser perfeito se for assim. Não. Nós trabalhamos com dados reais, nós trabalhamos com resultados, coisas que foram implementadas. O pessoal da escola austríaca idealiza uma coisa que, nossa, se fosse assim seria possível. Coisas que nunca foram implementadas no mundo. E por que vai ser o Brasil que vai fazer um teste desse? Por fim, muito obrigado pela sua participação. É por causa de sua participação, por causa da participação das pessoas que não concordam comigo, que eu consigo ter a ideia para fazer meus vídeos. Muito obrigado e até mais.